Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, na casa de André Luiz, reunidos em teu nome. Que possamos, nesse momento, sermos merecedores da sua luz, do seu conforto e de todo o seu amor. Nos proteja, nos trazendo a paz, a fé, a esperança. Seja conosco, Senhor, na noite de hoje, incluindo a nossa irmã, todos, que carinhosamente aceitou o convite para estar conosco nesta noite, preparou o estudo, para transmitir, compartilhar conosco os seus saberes e fazer com que a gente pense um pouquinho mais diante dessa doutrina tão maravilhosa que é a nossa doutrina do Cristo Consolador, que nos traz tanta paz, tantas revelações e tanto conhecimento diante da vida na qual nós estamos passando. Agradecidos estamos pela oportunidade, pedimos permissão à espiritualidade amiga que já se faz presente, aos benfeitores da casa, dar o início dos trabalhos da noite de hoje, dando todos graças a Deus. Boa noite a todos. Meus amigos, olha, falar de Joana, né, é muito gratificante. Joana de Ângeles, eu vou tentar ser rápida porque o tempo é curto e são 5 vidas. 5. Deus do tempo do Mestre, há 2000 anos. Então vamos começar com Joana de Cusa, nesse maravilhoso livro que eu acho que a maioria de vocês já leram, Boa Nova. Se não tiver a oportunidade de ler, não percam a oportunidade, porque a Boa Nova é ditada pelo Espírito Humberto de Campos ao nosso querido e saudoso Chico Xavier, que são coisas de academia. Então, o que acontece? Joana, ela nesse tempo do Mestre, ela era consórcia de Cusa, que era um grande funcionário de alto, é tipo um prefeito, né, de Antipas, né, no tempo de Roma. E era romano. E ele detestava a Boa Nova. Ele detestava o Cristo, Jesus. Como todos na época achavam que era impostor e que era um revolucionário. Mas Joana, muito assim, desgastada da vida doméstica, muito insatisfeita com o marido, porque ele tinha comportamentos bastante imorais, fora do lar, não ajudava na educação dos 2 filhos que ela tinha, e ela ficava muito oprimida com aquela situação. E ela era de um caráter ilibado, era uma mulher muito assim, espiritualizada para aquele tempo. Então ela, ouvindo ao lago, à beira do lago de Genezaré, Jesus ali ficava e chegava às multidões, e ela ia sempre acompanhada de uma serva dela, e ela ficava assim maravilhada com tudo que ela ouvia, e ela sentia uma paz tão grande, um amor incondicional por aquele doce e meigo Nazareno. E naquela época, Humberto de Campos cita nesse livro, A Boa Nova, que aqueles que conviveram com Jesus, o magnetismo dele, o doce meio olhar, era tão intenso que as pessoas não podiam olhar nos olhos, porque faziam a reverência, como se ali estivesse verdadeiramente um homem extraordinário, é a palavra. E era de uma mansuetude que tocava a qualquer um que ali chegasse. Então Joana, nessa época, né, ela era do lar, mas ela tinha uma educação esmerada, porque tinha condições bastante significativas, porque ela tinha que estar na noite acompanhando o marido, né, porque ele era alto funcionário de Roma, não é? Mas era aquela pessoa que ele vivia
das situações e das facilidades do comércio da época. Então, ele agradava aos judeus, que eram os sacerdotes da época, como agradava também os deuses romanos. Quer dizer, era aquele que aonde houvesse vantagem para ele estaria. E como os sacerdotes da época não aceitavam Cristo, ele também não aceitava. E os romanos não estavam nem aí. Eles queriam ganhar bastante, escravizar o povo, quanto mais impostos, melhor. E eles não eram nem religiosos, nem nada, mas era outra crença. Eram politeístas, não acreditavam no Deus único, aquilo tudo que a gente já sabe. E a Joana, ela começou a ficar muito assim, à medida que ela ouviu o mestre, ela começou a absorver o verdadeiro significado da vida. E ela começou a perceber que o marido estava em perdição. Por quê? Porque ele era uma pessoa hipócrita. Porque ele atendia a um que facilitava ele. E ao mesmo tempo a outro que também facilitava. Então ele ficava onde a situação para ele fosse benéfica, né? E ela tentando resolucionar essa questão, ela começou a procurar Jesus. Aí ela foi, Jesus estava descansando, porque ele sempre pernoitava muito na casa de Simão Pedro, o apóstolo, e ele estava lá, e nesse dia estava também João Evangelista. E ela chega para conversar com o mestre, abriu o coração dela. Aí ela fala: mestre, eu não estou suportando mais o caminho que o meu marido está seguindo, eu acho que ele está no campo minado, né? E eu quero de alguma forma libertá-lo desse jugo, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto assim tão frágil. Aí ele falou, ele ouviu pacientemente. Aí ele falou: mestre, eu acho que eu preciso realmente passar para ele tudo que eu ouço aqui, porque ele não gosta do que o Senhor passa para nós, ele não gosta, ele não aceita o teu evangelho. Isso está tudo, gente, se vocês quiserem, esse diálogo dá no Direto de Paulo, do Chico Xavier. É a única bibliografia que fala de uma maneira detalhada do encontro com Jesus e João Esclavo. Os outros falam muito pinceladamente, muito rápido. E ele dedicou o capítulo 15 inteiro para João Esclavo, sabe? Então ela diz: mestre, vossa palavra me alivia o espírito, que está tão atormentado. Entretanto, sinto uma dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgareis acertado que eu lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai. Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo, Joana, Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Olha que lição que ele está dando para a gente no hoje, no aqui e agora, que a gente quer sempre impor ao outro aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e tudo que eu sinto é o certo. Continuamos hoje fazendo o que Jesus não aconselhou a Joana fazer há 2000 anos atrás. Então eu estou lendo o diálogo, porque eu não vou, né? Aqui é a veracidade, né? E ele disse: Joana, por que motivo Deus, que é o Pai, não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? Ele tem poder para fazer isso. Ele é o criador de tudo.
Ele é o criador da vida, não é? Por que ele não faz isso, Joana? Aquele que semeou, aliás, a sabedoria celeste não extermina as paixões humanas, não extermina, ela transforma-as através do amor. E nós sabemos, a doutrina espírita fala muito isso, não é? Se não tiver amor e se não aprender pelo amor, aprenderemos pela dor. Nós teremos que aprender, de alguma forma, não é isso? E os nossos antepassados falavam isso. Eu me lembro que a minha avó falava: olha, cuidado com a vida, porque se você não aprende aqui, dentro do ninho familiar, lá fora, a vida não vai passar a mão na sua cabeça. Ela sempre falava isso. Então é a sabedoria dos nossos antepassados. Ser fiel a Deus, Joana, amando o teu companheiro no mundo. E no momento oportuno, Joana, o apostolado do Evangelho será de colaboração com o céu nos grandes princípios da sua redenção. Quer dizer, dele, né? Ser fiel e ame-o como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. O que ele está dizendo aqui? Que cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu momento de despertar, certo? Então não adianta você querer impor ao outro algo que o outro ainda nem viveu. Ela já estava vivendo os princípios éticos e morais do Cristo, porque ela já era uma pessoa que já estava mais ao sentimento. E o marido ainda estava no instinto, e ainda estava nos sentidos, na sensação. Ainda não tinha entrado nele o sentimento, né? E aí ele continua: esforça-te também pelo silêncio. Por toda vez, quando convocado ao esclarecimento, fala com verbo doce. O enérgico, mas da salvação. Ou seja, não entre em contendas, sabe? Não vai entrar na sintonia negativa, porque isso vai trazer um caos e não vai resolver nada. E vai trazer o quê? Animosidade, tanto em um em relação ao outro, né? E é geralmente o que acontece nos lares até hoje, né? Muitos de nós temos esse teste. O nosso lar é a maior instituição criada por Deus, que é o nosso laboratório. É ali que Ele reuniu, o Pai, os nossos iguais em termos de simpatia e os nossos adversos, antipatias. São os laços espirituais, afetivos ou não. Então, se a gente vem naquele contexto familiar, não tenhamos dúvida, como diz o Chico Xavier, a reencarnação não é o endereço. Você está no lar ao qual você precisa estar, para poder aprender a se auto-perdoar e perdoar a todos que estão ali. E como é difícil conviver, porque pensa bem, eu sou eu, o meu cônjuge é ele. Então tivemos talvez educações diferentes, não é? Valores diferentes, espelhos diferentes, pai e mãe. Então quando a gente une, não é mais eu e ele, somos nós. E dali nós vamos formar nossa prole, a nossa família. Mas conviver com as diferenças já é o laboratório do lar. É ali que se começa. E à medida que a gente vai cedendo, fazendo esse silêncio, tendo esse doce verbo, e às vezes um momento talvez até um pouquinho mais enérgico, mas nada que agrida, nada que ofusque, né, o orgulho do outro, porque a gente tem que entender que todos nós, sem exceção, vamos combinar, não somos todos sujeitos. Porque se fôssemos, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos de um orbe muito mais evoluído moralmente. Nós ainda somos crianças, engateando no processo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é amar, não é esse amor, meu amor para cá, meu amor para lá, não. É o amor verdadeiro, aquele amor que liberta, é aquele amor que você se doa sem querer nada em troca. Nós conseguimos fazer isso? Não. Nós ainda somos muito, é o meu marido, é a minha mãe, é o meu
meu filho, é uma. Então, nós esquecemos que todos nós somos filhos de Deus, portanto, somos irmãos planetários, certo? A família universal. E aí, terminando esse discurso, o que aconteceu? Ela ouve o conselho do mestre e ela começa cada vez mais e no silêncio diário, e ela sempre vibrando por esse que ela começou, como disse Jesus: olhe o seu companheiro como se fosse o seu filho, né? Cuide, né? Apoie, né? Proteja dentro das suas limitações. E aí foi levando a vida até que os anos passaram e o esforço perseverante multiplicou os bens da sua fé. Aí um dia ela volta novamente à casa de Simão Pedro e se oferece, porque ela tinha muitos recursos materiais, então ela se oferece para ser uma auxiliadora nas questões daqueles mais carentes, como a gente faz, né? A Caixa da Solidariedade, então poder levar aquelas famílias mais necessitadas, né, o lenitivo não só do alimento material, mas também muito mais do alimento moral. Então ela ia, ela acompanhava, ela fazia, porque ela era muito instruída, e ela começou a transferir também a educação para as suas servas, que a maioria eram cristãs, já aceitavam Jesus como verdadeiro Messias. Então ela começou a instruí-las e alfabetizá-las, porque muitas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas além disso, ela começou a ensinar tudo aquilo que Jesus passava e que ela ia absorvendo, que ela tinha muito intelecto, né? Muito sentimento mesmo, muito amorosa, né? E aí aconteceu que no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar um dos espetáculos sucessivos do circo, porque Jesus já tinha sido crucificado, e aí os seus seguidores, aqueles realmente que iam para as catacumbas para ouvir o Simão Pedro, né, o Tiago, todos aqueles, João, o evangelista, a fazer aquelas preleções, né, isso no ano 68, né? E aí o que aconteceu? Começaram a perseguir os cristãos. E ela foi pega, né, nas catacumbas, porque os romanos chegaram e pegaram todos eles e levaram para o circo. Alguns morreram pelas feras e outros morreram nas fogueiras, queimados vivos. E ela, nesse momento, ela levou um filho, que foi o mais velho, que vem a ser o amigo querido que fundou a Maçã no Caminho, junto com o Divaldo Pereira Franco, não é? Ele é que foi o filho mais velho que morreu com ela na fogueira. Esse livro conta. O Nilton. E o Divaldo Pereira Franco era o segundo filho, mas ele era pequenininho, então ela não levava ele para as preleções nas catacumbas. E aí foi pega. Nisso que foi pega, aí aparece, né? Abjura, falava o soldado. Joana ouve aqueles gritos, né? Recordando a existência inteira. Aí passou que nem um filme, toda a vida dela, no momento que ela conheceu Jesus, no momento que ela resolveu seguir o seu conselho, o marido já tinha desencarnado, ela já tinha, porque não dá para contar a história toda, tá? Ela já tinha perdido todos os seus haveres e os seus bens, ela começou a cuidar, não é, dos filhos das patrícias, como ela foi um dia uma patrícia. Ela começou a cuidar dos filhos, educá-los para poder trazer o pão para os dois filhos dela. Então ela de patrícia passou a ser serva também das patrícias, né? E tinha todo aquele escárnio, né? Aquela coisa toda, porque o marido, né, acabou traindo lá o grandão lá de Roma, e aí o que aconteceu? Foi preso, acabou morrendo e ela perdeu tudo, porque o imperador romano tomou todos os haveres dela, né? E aí ela passa tudo aquilo como um filme, né? Na mente dela, né? Aí ela começa a ouvir os gritos, né? Recordando aquela existência inteira, o lar risonho, festivo, as horas de ventura,
domésticos que ela começou a passar com o cônjuge dela, as emoções maternais, quando chegou os 2 filhos, os fracassos do esposo, que se tornou, tipo assim, um prefeito na época, se a gente pode dizer assim, corrupto. Então, por conta disso, ele foi preso e perdeu tudo, né? A sua desesperação e a sua morte. A viuvez, ele morreu, o marido, desolação e as necessidades mais duras. Foi quando ela, de Patrícia, passou a servir e educar os filhos das outras Patrícias, né? Em seguida, ante os apelos desesperados daquele filhinho, Newton: mãe, eu não quero morrer, eu só tenho 14 anos, eu quero viver, me jura, me jura, me jura. Aí ela fala assim, em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Aceitou a vontade de Deus. Acima de todas aquelas recordações, com aquela alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de São Leão Pedro a lhe dizer, abre aspas, vai filha, ser fiel, fecha aspas. Então, Joana, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa, contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem filho um olhar profundo, inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, né? Adoravam, né? Aquela carnificina toda, aquela barbárie toda, né? Os verdugos lhe incendiavam em derredor, né? Aí começou a subir aquelas labaredas e tal, né? E em pouco instante as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com grande serenidade a massa de povo que não entendia aquele sacrifício. Os gemidos da dor lhe morriam abafados no peito preso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E aí ela nem sente a dor do fogo, porque ela já é arrebatada, o espírito e levada às alturas para o reino de Deus. Estou toda arrepiada, mas ele não mesmo. Então, gente, não deixe de ler, vocês vão se arrepiar. Agora, eu tenho que correr, né? Por causa do tempo. Então, meu computador é com uma coisinha aqui, vamos ver. Então, Joana de Cusa eu já falei, tá? Agora nós vamos para aqui, ó. Clara de Assis, foi a segunda encarnação dela, tá? Como Clara de Assis. Então, gente, não há como falar de Clara de Assis sem nos referirmos a Francisco de Assis, certo? Foi o exemplo de Francisco de Assis que a contagiou desde menina. E ela era linda. Clara de Assis era linda. Mas ela, desde menina, ela ficou assim, encantada com a simplicidade e com a fé inabalável ao Nazareno de Francisco de Assis, fazendo com que ela, pequena, desejasse viver uma vida de absoluta entrega aos pobres, doentes e necessitados. Ora, se ela foi Cusa, Joana de Cusa, então ela já trazia no seu espírito imortal essa vontade de ajudar aos semelhantes, como ela já ajudou e muito no tempo de Joana de Cusa. E aí, se Jesus foi um marco, isso aqui está nesse livro aqui, se Jesus foi um marco divisor, inesquecível,
na vida de Joana de Cusa, Francisco de Assis foi um marco na vida de... Pode passar aquela porta. Essa porta. Ela vai para o mundo espiritual como Joana de Cusa, arrebatada por Jesus, alta luminosidade, e fica lá durante, acho que 60 anos ela vive lá. E depois ela vem encarnar na Úmbria, acho que é Úmbria, né? Na Úmbria, na Itália, e ela era, o Francisco de Assis, aqui tem a idade, aqui eu não gravo a idade, eu acho que ela era 17 anos mais nova do que Francisco de Assis. Francisco de Assis morreu 44 anos, morreu novinho. Se Jesus foi esse marco, então, na vida dela, ela volta através de uma nova encarnação e nasce na Itália. E aí ela continua a vida na clausura. Mas aí ela abraça toda aquela maravilha que foi Francisco de Assis, que a gente nem precisa se estender muito, né? Ele ficou para a história como protetor da natureza, protetor dos pobres, né? Ele era rico, ele nasceu numa família muito rica, o pai dele, nossa, era comerciante daqueles tecidos, aqueles tapetes, ele abdicou disso tudo e ele é considerado o Francisco da pobreza, né? E Francisco exalta fraternalmente a mulher, como também Jesus fazia na época, resgatando sempre a importância da mulher e a cidadania da mulher, porque naquele tempo a gente valia menos que uma cabra. Simples assim. O homem utilizava a mulher para procriar como ele queria, a vontade que ele quisesse. Ele podia ter vários. Se a mulher tivesse, era apedrejada, lapidada, porque era considerada uma mulher impura, né? Mas era assim, se ele não quisesse mais, ele deixava ela no canto, entendeu? Ele tinha mais serventia. Então, não podia opinar, não podia nada. E quando Jesus vem, ele traz um tratamento igual. Ele trata a mulher com uma docilidade que não tinha, imagina, para quantas, né? Paixões ele não despertou, né? E aí, continuando aqui, né? A Clara... Não, isso aqui eu já falei. Aí vem aqui o nosso querido Francisco de Assis, né? Jovenzinho também. Tem histórias que falam do irmão Sol, da irmã Júlia. Já teve até filmes dizendo que eram irmãos gêmeos, que eles eram irmãos gêmeos assim, né? Eles não tiveram aqui a união carnal, mas é nada disso. Francisco de Assis foi a personalidade que encarnou quando foi João Evangelista, no tempo de Jesus. E Joana de Cusa conheceu ao vivo e a cores João Evangelista na casa de Simão Pedro. E esse espírito que foi João Evangelista, o único apóstolo que não abandonou Jesus no Gólgota, que ficou lado a lado com a Mãe Santíssima e cuidou dela até ela desencarnar. Então foi o único apóstolo que foi fiel a Jesus, que foi João Evangelista, que veio encarnado na Itália no século XIII. Ele vem encarnado como Francisco de Assis. Então imagina a envergadura moral desses dois espíritos. Então não tinha nada a ver, eles são almas afins nos princípios éticos e morais. Nada de carnal, nada disso, tudo é fantasia do homem, né? Fique bem claro. E aí continua aqui, ó. Clara nasceu, é porque eu não guardo data mesmo, sabe, gente? Clara nasceu no ano de 1192 e desencarnou em 1253. Era 10 anos mais nova, não 17. Ela era 10 anos mais nova que Francisco, mas ela viveu 27 anos a mais do que ele, certo? Ele morreu com 44 anos. Como as jovens da sua idade, Clara ouvira falar de Francisco, né? E sabia que suas pregações eram revestidas de elementos da natureza, do dia a dia das pessoas, conhecia
pudessem facilitar a assimilação das mensagens simples e profundas de que ele, Francisco, era portador. Então era uma alma que vinha os pássaros, os animaizinhos, eu não vou entrar porque não está no tempo, tem até o lobo que assustava aquele povoado, aquela aldeia, eles queriam matar o lobo, né? E ele falou, meu irmãozinho lobo, você tem que, sabe, ficar manso, porque senão você vai morrer. Conversando. E ele foi conversando o lobo. Eu sei que acabou com aquele lobo, ele foi criado por todos os anciões. Ele não era de ninguém. Ele ficava um pouquinho na porta de um pouquinho na porta de outro, era aguinha aqui, era comidinha ali, um pouco mandar. Faz Francisco assim, né? Mas aí são histórias que vai ficar para uma outra palestra, tá? Encontro com Francisco. Então, a Clara, em companhia de apenas uma pessoa da família, porque naquele tempo a mulher era muito rígida, né? Ela era muito vigiada, né? Ela tinha todo aquele, seguia aquela linha, né? E ela foi acompanhada de uma pessoa da família e ela sabia que se ela realmente não fizesse secretamente os seus votos, ela ia ser impedida pelos pais. Porque os pais já estavam querendo casá-la com um rico lá, com ela, né? Ela não opinava nada, a mulher não opinava nada. O pai escolhia, os cônjuges, tudo acontecendo deles lá para poder aumentar os ganhos, né, das famílias, né? Então, ela sabedora disso, ela pegou essa pessoa confiante da família, uma pessoa de total confiança dele, e foi ao encontro de Francisco. Aí conversou com ele, e ela bem percebeu que ela tinha vocação para a vida, né, assim, isolada e dentro da fé, que ela vinha com aquela força, mas ele não a exortou a seguir o celibato, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele disse para ela o seguinte, falou-lhe ele, Jesus, exortando para seguir os passos do mestre, como pudesse e como ela quisesse. O livre-arbítrio dela é que ia dar a ela a condição de seguir Jesus ou seguir a vida que já estava programada pelos familiares, que era casar, ter filhos, cuidar do lar, enfim. Sabendo daquelas dificuldades que ela encontraria, né, ela fugiu de casa e procurou os frades da igreja de Santa Maria da Porcíncula. Lá fez seus votos de pobreza, castidade e obediência. E os pais ficaram indignados, aí foram lá, querendo devolver ela daquilo, mas ela já estava completamente, cortou os cabelos, deixou os cabelos lindos, olhos verdes, quando era linda, para o comércio. Mas cortou os cabelinhos, quando eles chegaram, eles viram que realmente não adiantava, porque ela já tinha tomado a decisão dela de seguir adiante, não é? E aí, aqui ela